Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Amanda. Bem-vindos a mais um episódio episódio do nosso podcast Arquivo Aberto. Hoje tenho a honra de estar acompanhada por grandes especialistas para compartilhar suas perspectivas diante ao trabalho infantil nas ideias iluministas. Vamos começar a apresentar as nossas convidadas. Olá, ouvintes, eu sou a Maria Eduarda. Oi, pessoal, sou a Letícia Campos. Excelente! Agora que vocês já conheceram nossa equipe de especialistas, vamos mergulhar de cabeça na nossa discussão sobre o trabalho infantil nas ideias iluministas. Claro, por onde começamos? Que tal nós começarmos por onde deu início a essas explorações infantis? Como tudo começou? Boa ideia. Essas explorações, elas deram início na primeira Revolução Industrial. As famílias que antes elas estavam no campo, agora elas precisavam se deslocar até a cidade para que conseguissem acompanhar as mudanças que estavam acontecendo e para serem empregados, manterem o sustento de suas famílias. Nesse tempo, as crianças ajudavam já os seus pais em casa, mas não era algo exaustivo, algo recorrente. Era como se a nossa mãe pedisse para a gente arrumar o quarto, arrumasse a cama, coisas assim. E no caso deles, antigamente, as crianças elas semeavam as sementes, ajudavam nas produções de calçado e coisas assim. Nada que fosse exaustivo para a criança, que a cansasse, que ela tivesse que fazer de tal a tal hora, regradinho e tal. E, bom, isso era na época do campo. Agora, quando precisaram ir para a cidade, os pais eles passavam os dias nas fábricas e assim eles perderam o contato com seus filhos, com a família, e sendo assim as crianças foram atingidas por essas mudanças. Caramba, quantas mudanças em tão pouco tempo! Mas e aí, depois disso, as crianças já começaram a ser levadas para trabalhar nas fábricas também? Mais ou menos, Inicialmente, quando começou, foram as crianças de orfanatos. Primeiramente, essas crianças de orfanatos, elas eram entregues, aos patrões dessas indústrias para trabalhar ali exaustivamente, sabe? Tipo assim, nossa, e era regradinho, como se fossem adultos mesmo. Porém, com o passar do tempo, com o aumento da indústria, com o aumento das máquinas, com o aumento dessa revolução, as crianças de família também acabaram sendo recrutadas, entre aspas, se é que a gente pode dizer assim. Porque não era tão amigável, de recrutar, você vai, vamos lá, não era bem assim, Mas enfim. E a carga horária dessas crianças eram equivalentes a 14 horas diárias, E o salário dessas crianças eram 1/5 do salário de uma pessoa adulta. E se a pessoa adulta já não recebia bem, imagina a mixaria que essas crianças recebiam, sendo que elas estavam ali diariamente expostas a doenças e acidentes fatais, Nossa, mas essas crianças, elas tinham escolha? Pelo menos as crianças que tinham suas famílias? Não tinham, Era como eu falei, o papo não era amigável, sabe? Era mais uma imposição mesmo, Era você vai ir trabalhar na empresa, na indústria, e você querendo ou não, você vai, E, inclusive, as crianças, por essa alta demanda, como eu disse, era exaustiva e elas ficavam cansadas, E a criança fica cansada mesmo, Fica cansada brincando ali, então regradinho, tendo que trabalhar o tempo todo, 14 horas por dia, elas ficavam muito cansadas. E por causa desse cansaço, elas acabavam tendo alguns desatentos durante o trabalho, E nisso, as crianças elas recebiam socos como forma de castigo, forma de punição por terem ficado desatentas ao trabalho. E esses castigos eram severos, não era nada como se fosse uma conversinha, não, porque era criança, Se já com os adultos já não era uma conversinha, assim com as crianças era um pior ainda. E se a criança fugisse quando ela fosse encontrada pela polícia, ela ficava fichada. A criança ficava fichada, E apenas por conversarem durante o expediente, elas eram castigadas. Ou seja, além de ser algo que elas não tinham escolha, era algo severo. Era algo que, tipo assim,
ou você era regradinho, ou você tomava esporro o tempo todo, entendeu? E não era esporro dos levinhos, não. Era coisa de soco e castigo mesmo, né? E sendo assim, né, essa revolução ela foi um regresso para a educação das crianças. Foi a perda da infância e seguida de muitas mortes tristes por conta dessa exploração, né? E as mortes foram causadas principalmente porque, bom, eram crianças, eram menores, então eram usadas para, tipo assim, entrar em lugares difíceis, de difícil acesso, né? Limpar as máquinas onde era um lugarzinho mais estreito. E elas não tinham todas as EPIs, né? Que eram os materiais de segurança, não tinham, né? Não tinham nada. Muitas crianças trabalhavam descalças mesmo. E era assim, então essa revolução foi seguida, pelo menos para as crianças, com muita morte, muita tristeza. Foi uma época de regresso na educação infantil. É muito triste ver a forma que essas crianças eram tratadas nessa época, porque para nós o símbolo de uma criança é alguém que devemos cuidar, ensinar e dar muito amor. E nisso a gente vê que não existia isso. Eles eram como uma máquina de trabalho para gerar dinheiro. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de fazer uma observação de um filme indicado pelo nosso professor Fábio nas aulas de história, que é Oliver Twist, que consiste em uma história passada na Inglaterra vitoriana. Ela aborda a pobreza, a desigualdade social, trabalho infantil e as injustiças do sistema na época. Contando aqui resumidamente do filme, para deixar um gostinho de quero mais para vocês assistirem, porque vale muito a pena, é um menino órfão que ele vive no orfanato e ele é vendido a um coveiro para trabalhar. E o garoto se encontra muito satisfeito porque ele era fortemente explorado, assim como o resto das crianças. Então ele resolve fugir para Londres para buscar uma vida melhor e lá ele se envolve em uma gangue de ladrões. E vai acontecer muita coisa por aí. E ao passar do tempo, o Oliver encontra um casal de idosos que o acolhe com bondade e cuida de como todas as crianças deveriam ser cuidadas. Então a gente vê que o filme se passa na época do Iluminismo, de um modo que mostra que seus ideais eram ignorados na prática, especialmente nas leis que ditavam como a sociedade falhava em cuidar das crianças. Então é uma crítica para relembrar a importância da luta pelos direitos das crianças e da igualdade social. Nossa, é realmente muito triste o que essas crianças tiveram que passar. Mas responde outra pergunta pra gente também. Esses trabalhos infantis que aconteceram nessa época tiveram ligação com o iluminismo também? Bom, vamos lá. É importante entender que o movimento iluminista surgiu durante o século XVIII, lá na Europa. Ele enfatizava a razão, o progresso e a liberdade individual. Os pensadores iluministas contribuíram também para a formação de ideias sobre os direitos humanos e a dignidade. Embora o iluminismo tenha defendido a liberdade individual, ela também trouxe contigo a ideia de trabalho útil, como um componente fundamental da sociedade. Essa visão valorizava o trabalho produtivo e considerava a ociosidade como prejudicial ao processo. Porém, essa visão muitas vezes não se estendia às crianças, e o trabalho infantil não era visto como uma preocupação relevante na época. Foi somente mais tarde, com a influência de movimentos trabalhistas e das mudanças sociais, que a conscientização sobre os direitos das crianças começou a surgir. A partir do século XIX, movimentos de reforma social e de lei trabalhistas começaram a ser implementados em várias partes do mundo, buscando limitar e erradicar o trabalho infantil. Enquanto ao trabalho infantil, como ele começou a ser visto que era errado, como foi o processo disso? Então, Duda, a percepção sobre o trabalho infantil e a sua consideração como algo errado evoluiu ao longo do tempo e variou em diferentes sociedades e culturas. No entanto, historicamente, a conscientização sobre esses danos causados às crianças pelo trabalho infantil começou a ganhar destaque no século XIX. Durante a Revolução Industrial, ocorrida a partir do final do século XVIII, lá na Europa e nos Estados Unidos, o trabalho infantil se tornou mais comum e mais visível. As crianças eram frequentemente empregadas em fábricas, minas e em outros setores industriais,
realizando trabalhos pesados e perigosos. E isso despertou preocupações crescentes sobre os efeitos prejudiciais do trabalho infantil em seu bem-estar e desenvolvimento. Movimentos sociais reformistas surgiram para combater o trabalho infantil e promover a proteção das crianças. A luta pela abolição do trabalho infantil ganhou força ao longo do século XIX, com a pressão de ativistas, sindicatos e legisladores. Esses esforços resultaram em leis trabalhistas que restringiram ou proibiram o trabalho infantil em muitos países industrializados. Ao longo do século XX, a conscientização sobre os direitos da criança e a importância de sua proteção continuou a crescer. A Organização Internacional do Trabalho foi fundada em 1919 e começou a abordar ativamente a questão do trabalho infantil em nível global. Posteriormente, a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, em 1989, reforçou os princípios da proteção das crianças contra a exploração econômica e o trabalho prejudicial. Embora ainda haja desafios persistentes em relação ao trabalho infantil em algumas partes do mundo, a consciência sobre a sua natureza prejudicial e a necessidade de erradicá-la continuam a crescer. A comunidade internacional, os esforços da organização, governamentais e não governamentais continuam a promover proteção dos direitos das crianças e a busca de condições de vida adequadas para elas. Neste episódio, exploramos a problemática do trabalho infantil à luz dos ideais iluministas. Ao refletirmos sobre as injustiças enfrentadas pelas crianças no passado e no presente, esperamos ter trazido à tona a importância de proteger e garantir os direitos das nossas crianças. Lembrem-se que cada um de nós tem um papel a desempenhar na luta contra o trabalho infantil, seja por meio do apoio de organizações que trabalham para erradicar essa prática, ou pelo engajamento em ações locais que promovem a conscientização sobre o assunto. Todos podemos fazer a diferença. Bom, à medida que encerramos esse episódio, gostaríamos de lembrar a todos que o trabalho infantil não é apenas uma questão histórica, mas é uma realidade que persiste em muitas partes do mundo. Portanto, é fundamental que continuemos a promover mudanças e a defender os direitos de nossas crianças. Agradecemos imensamente por nos acompanhar neste episódio especial e esperamos que você tenha adquirido um maior entendimento sobre o trabalho infantil no contexto do iluminismo. Convidamos vocês, isso mesmo, a se juntar a nós novamente em futuros episódios. Enquanto continuarmos a explorar questões importantes que afetam a sociedade, queremos vocês ao nosso